A história começa com Akira encontrando seu namorado Shuichi, que conta a ela sobre uma doença misteriosa em espiral que está afetando a cidade deles. O próprio pai de Shuichi ficou obcecado com espirais, a ponto de seus olhos se moverem assustadoramente independentes um do outro, enquanto ele fixa neles. Coisas estranhas começam a acontecer na cidade, como redemoinhos nos riachos e tornados fracos no ar, o que deixa o clima ainda mais misterioso. O pai do Shuichi está realmente obcecado com as espirais. O Kira adora espirais. Mas antes de continuar, deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho. E não esquece de deixar seu comentário aí para fortalecer o canal. Ele decorou todo o seu quarto com desenhos de espiral. Até pediu para o pai da Kir, que é artesão de cerâmica, para fazer uma peça de arte personalizada em espiral. Na nova escola da Kira, ela conheceu a amiga Akane, que tem uma cicatriz na testa. Akane explicou que ganhou a cicatriz tentando impressionar alguém ao andar em cima de um trampolim. Desde então, ela diz que nunca teve problemas para chamar a atenção de quem gosta. Depois, Annie apresenta Shuichi para Kira. Ele reage de forma agressiva, segurando a mão de Kira e correndo para longe. Ele diz que Akane está sofrendo da maldição do espiral dos Uzumaki. Mais tarde, quando Shuichi encontra Ae agindo de forma estranha, é revelado que sua cicatriz se transformou em um espiral crescente. Enquanto isso, a doença do espiral continua se espalhando. Um dos colegas de classe de Kuria desenvolve um misterioso espiral em suas costas. E as coisas começam a sair de controle. Imagine que um dia o pai do Shuichi morreu de uma maneira muito estranha, enquanto tentava se contorcer em uma forma de espiral dentro de uma banheira. Isso foi muito assustador para o Shuichi e sua mãe. Eles estavam prestes a levá-lo a um hospital quando seu pai foi cremado. Durante a cremação, a fumaça formou uma espiral gigante no céu. Isso deixou a mãe do Shuichi muito perturbada, a ponto de enlouquecer. Ela teve que ser hospitalizada. A situação dela piorou tanto que ela tentou cortar as pontas dos dedos por causa das espirais que via. Foi um momento muito difícil para o Shuichi e sua família. Eles precisaram se apoiar um no outro para superar essa situação tão triste. Quando estava voltando do hospital, o entregador esbarrou com a Annie, que agora tinha uma espiral crescendo na testa. Ela se aproximou do Shuichi, um colegial, pedindo ajuda e prometendo sair com ele em troca. Mas, de repente, de um jeito assustador, ela o sugou para dentro da espiral que crescia em sua cabeça. O Shuichi se escondeu em uma árvore grande, enquanto Akira assistia horrorizada à espiral da Annie continuar a crescer, até consumir ela inteira. Até que ela desaparece da existência, Kira percebe que a escuridão na cidade deles está apenas começando. Na escola de Kira, um aluno chamado Kadama, que tem um espiral em suas costas, entra na sala e suas costas começam a se expandir, parecendo uma concha de caracol. Enquanto isso, dois amantes, Eureko e Kazanori, passam o tempo em um galpão abandonado, assistindo duas cobras se enrolando juntas, achando que as cobras estão acasalando. Mais tarde, Kira e um dos colegas dela ficou assustado com um menino que está tentando conquistar a Kira. As pessoas da cidade começaram a enterrar seus mortos, porque a fumaça do crematório começou a se transformar em redemoinhos, afetando apenas os moradores de Kuro. No caminho para casa, Kira encontra um dos amantes e observa enquanto suas famílias os separam. É uma situação tipo Romeu e Julieta, onde suas famílias se odeiam e os amantes decidem fugir. Na cidade, Akira se ofereceu para ajudar. Mais tarde, Akira e o Shuichi foram visitar a mãe do Shuichi no hospital. Lá, o Shuichi contou para Kir que o bairro da Eureko e do Kori estava sendo afetado pela maldição Uzumaki. Ele explicou que quem é afetado por essa maldição tem um desejo enorme por atenção, até o ponto de levar à morte. O Shuichi também comentou como o cabelo da Kir parecia estar crescendo mais. No dia seguinte, o cabelo da Kir começou a enrolar, formando espirais. Uma das colegas de classe dela quebrou o silêncio. Durante a aula, Kir estava com tranças no cabelo, mas elas desmancharam e se enrolaram de novo. Os alunos viram Katama deslizando pelas janelas. Seus olhos ficaram mais compridos conforme ele virava um caracol. Depois da escola, Kir foi cortar o cabelo, mas ele tomou vida própria. Em casa, o cabelo dela até tentou sufocá-la, furioso por ter sido cortado. No dia seguinte, Kir apareceu na escola com cachos hipnotizantes, deixando todos impressionados. Katama, que vinha sofrendo bullying, parece estar impressionado com o Uzumaki do lado de fora.
Eu vejo o professor mostrando aos pais de Katayama que seu filho se transformou em um caracol, mas eles se recusam a acreditar em uma explicação tão bizarra para o seu desaparecimento. No dia seguinte, quando Kira está a caminho da escola, ela encontra um menino que a admira. Para provar seu amor, ele se joga na frente de um carro, seu corpo se enrolando em torno do pneu, deixando-o ensanguentado e sem vida. Quando Kira chega à escola, ela descobre que Sumira também se transformou em um caracol ao ser colocada em uma gaiola com os outros caracóis. Sumira e Katama começam a namorar. Mais tarde, outra colega de classe com cabelos em espiral desafia Kira para uma luta de cabelos, até que Shuichi chega e corta o cabelo de Kira para salvá-la. Enquanto isso, a outra estudante passeia pela cidade em busca de atenção, até que seu cabelo se enrola em um poste elétrico e a mata. Caracóis fugiram da gaiola deles. Quando Shuichi e Kira voltaram, viram que a professora estava destruindo os ovos de Tumira e Katama. Ela explicou que os caracóis não têm gênero. Que loucura! Kira ficou chocada com essa descoberta. E aí, Euri e Kazanori chegaram correndo, pois os pais deles descobriram o plano deles de fugir e estavam os perseguindo. Kira e Shuichi ajudaram eles a escapar em direção à praia. Mas infelizmente, os apaixonados foram pegos no final, se recusando a serem pegos. Um dia, Kazanori e Euri estavam se divertindo, quando de repente começaram a torcer seus corpos como cobras apaixonadas. Eles se enroscaram e fugiram para o oceano juntos. No dia seguinte, Kira viu pessoas andando em círculos pela cidade. Na escola, o professor K se transformou em um caracol. Seguindo seu irmão, Kira se viu perto do farol, onde aconteceu um naufrágio misterioso. 5 especialistas foram enviados para investigar, mas nenhum deles voltou. O irmão de Kira, Mitsuo, estava envolvido nessa confusão toda. Os amigos correm em direção ao farol e começam a subir até o topo. Kira os segue e percebe a escada se enrolando sem fim. No caminho, ela encontra corpos carbonizados. No topo, eles encontram a lente do farol distorcida, enquanto o sol começa a se pôr. Kira pede às crianças que desçam rapidamente, mas então a lente é atingida pela luz do sol, fazendo com que o farol esquente muito. Uma das crianças se queima no calor intenso, enquanto Kira e os outros parecem estar em perigo. A Kira estava no hospital, preocupada com tudo o que estava acontecendo no farol. Shuichi foi visitá-la e contou sobre a marca de caracol que ele encontrou no ouvido dela. Ele estava ficando cada vez mais ansioso, com medo de que sua mãe também tivesse essa marca no corpo. Enquanto conversavam, viram uma formação de mosquitos em espiral do lado de fora da janela do hospital de Kira. Logo, a notícia se espalhou de que várias mulheres grávidas que foram picadas por esses mosquitos foram admitidas no hospital. No hospital, a prima da Kira acabou dividindo o quarto com ela no dia seguinte. Os funcionários do hospital encontraram um paciente morto, com o corpo sem sangue. Shuichi visitou Kira e matou um mosquito no quarto dela, explicando que as fêmeas mosquitos bebem sangue para alimentar seus ovos. Naquela noite, Kira ficou horrorizada ao ver um grupo de mulheres grávidas vagando pelo hospital com furadeiras. Ela viu uma delas furar o pescoço de um paciente e beber o sangue dele. Quando perceberam que Kira estava testemunhando tudo isso, depois de cometerem um crime, eles começam a caçá-la, matando qualquer pessoa que descubra seu segredo. Kira consegue escapar para seu quarto, onde até mesmo sua prima começa a exibir o mesmo comportamento sedento por sangue. Kira sobrevive usando repelente de insetos nas mulheres. Enquanto isso, a mãe de Shuichi começa a ter alucinações, ouvindo seu marido falecido falar sobre a espiral dentro de sua orelha, apesar da garantia do médico de que não há nada de errado. Eventualmente, ela enlouquece e acaba se ferindo. Certo dia, uma menina estava cortando o cabelo com uma tesoura e acabou se machucando. Ela ficou muito doente e, infelizmente, não resistiu. Quando ela foi cremada, sua fumaça subiu e formou um espiral bonito no céu. No dia seguinte, a Síria não quis comer o café da manhã, pois os cogumelos pareciam ter gosto de sangue para ela. Logo descobriram que os bebês recém-nascidos na ala do hospital estavam se recusando a sair do útero de suas mães e estavam crescendo algo que parecia com os cogumelos. Os médicos explicaram que os bebês estavam resistindo fisicamente a nascer. O primo da Síria ficou muito preocupado com tudo isso. Uma garota que se transforma por completo tem um desejo louco por sangue, e o médico quase sacrifica a Kira e o Shuichi para alimentá-la. Por sorte, a dupla consegue escapar por pouco,
pois a prima da Kira acaba devorando o médico. Mais tarde, a Kira e o Shuichi voltam para a casa da Kira e descobrem que está cheia de cerâmicas em forma de espiral feitas pelo pai dela. O Shuichi acaba quebrando o forno, libertando almas presas e incendiando a casa. Pouco depois, um tufão atinge a cidade, matando alguém. Um dia, um dos colegas de Kua ficou com o cabelo preso num poste. Shuichi levou Kira para um lugar seguro, pois ouviam a tempestade chamando pelo nome dela. Eles quase foram sugados por um redemoinho, mas milagrosamente sobreviveram. Depois disso, a família Curiosa e Shuichi foram morar em um abrigo temporário, pois a casa deles foi destruída pela tempestade. Mais tarde, um vizinho explicou que os sons estranhos que vinham da casa ao lado eram do filho de uma mulher pobre. Logo depois, eles encontram o filho morto, seu quarto cheio de buracos. O vizinho, que estava espionando, revelou ser uma pessoa assustadora. Kir começa a desenvolver chifres em espiral por todo o corpo. Kira e Shu 2 se deparam com outro colega de classe morto, cujas partes do corpo se quebram enquanto ele se move, com uma mola de suspensão de carro presa ao torso. Mais tarde, há um acidente de carro dentro de um túnel, quando os profissionais da mídia tentam chegar à cidade após a tempestade. Infelizmente, todos eles acabam falecendo, exceto por uma repórter chamada Tia Mariama, que conhece Kir e ele insiste para que ela fique com ele. A maldição dos Uzumaki na cidade piorou a ponto de qualquer movimento significativo causar um tornado se formar, como um efeito borboleta. O lago da cidade virou um redemoinho, apesar do plano original. Kir e sua família são rejeitados pelas pessoas no abrigo de resgate, enquanto do lado de fora encontram bandidos que começaram a explorar a situação. Imagine que você e seus amigos estão explorando um lugar estranho e se deparam com alguns bandidos cozinhando e comendo os caracóis gigantes da região. Eles tentam te obrigar a participar, mas aí acontece um tornado que leva embora o pai do Kir, um dos membros do grupo. Os bandidos são sugados pelo tornado, mas vocês conseguem sobreviver de alguma forma. Mais tarde, vocês encontram mais pessoas presas na cidade e descobrem que estão presas por causa de túneis misteriosos que as impedem de sair. E o pior, algumas dessas pessoas começam a se transformar em caracóis gigantes também. Vocês terão que se unir, ser corajosos e encontrar uma maneira de escapar dessa confusão toda. Juntos, vocês podem descobrir um jeito de resolver esse problema e voltar para casa em segurança. Com espirais de Uzumaki aparecendo em suas costas, eles tentam forçar a entrada nos lares de resgate, pensando que a maldição dos Uzumaki poderia diminuir. No entanto, eles ficam chocados ao encontrar as pessoas dentro de um emaranhado de corpos. A massa de carne começa a alongar as casas e eles veem navios ao longe, mas o oceano engole os navios para o mundo Poe. O grupo continua sua jornada tentando escapar da cidade. Alguns dos voluntários... Depois de um dia louco, Shuichi e seus amigos estavam tentando encontrar um jeito de sair da cidade. Eles estavam caminhando pelas montanhas quando perceberam que estavam indo em círculos. Parecia que estavam presos em algum tipo de loop maluco. De repente, encontraram os voluntários novamente, mas algo estava errado. Um deles começou a se transformar em um caramujo. Que loucura! Parece que a cidade inteira estava sendo afetada por essa estranha transformação. Kira e seus amigos estavam preocupados com o que poderia acontecer em seguida. Eles precisavam encontrar uma saída dali o mais rápido possível. Será que eles vão conseguir escapar desse pesadelo? Só o tempo dirá. Saboreando a carne crua, Kira esconde seu irmão e eles continuam a jornada deles. Aos poucos, o irmão dela se transforma completamente e Kira mal consegue ajudá-lo a descer um penhasco para evitar que se tornem comida para os outros. Os voluntários restantes estão lentamente enlouquecendo à medida que seus corpos se transformam em Uzumakis. O grupo viaja sem parar, sem encontrar uma saída, enquanto o tempo parece escapar deles. Eventualmente, eles retornam à cidade e ficam chocados ao ver o que aconteceu por lá. Nossa, imagina só se a gente pudesse reconstruir um navio mágico da família Uzumaki. Segundo o Shuichi, a antiga cidade original deve ter sido dos Uzumaki. E lá pelas tantas, a maldição volta de vez em quando, à medida que a cidade vai crescendo. Aí, eles percebem que passaram anos desde que saíram de lá. O grupo decide ir até o lago, onde a Kira acha que estão os pais dela. Mas no caminho, o Sega acaba preso em um dos apartamentos. Depois que a reconstrução termina, a galera toda segue em direção ao lago.
Shuichi e Kira estão cada vez mais perto de chegarem lá. O lago virou um buraco enorme no chão, com degraus que levam até o centro. Shuichi cai no meio e Kira o segue. Eles descobrem ruínas estranhas em espiral no centro, que são reveladas como a fonte da maldição. As espirais hipnotizam e puxam tudo para o centro. Lá eles encontram todos os corpos enroscados uns nos outros, incluindo os pais de Kira. No final, Shuichi e Kira desistem e permitem que eles mesmos se enrolem nisso tudo. A maldição foi quebrada e a cidade voltou a crescer. Mas logo os mesmos eventos começaram de novo, com 2 novos personagens assumindo os papéis de Shuichi e Kuri. E aí, gostou do vídeo? Não gosto de pedir isso, mas se chegou aqui, não esquece de curtir, comentar e compartilhar, pois isso ajuda muito a gente a continuar trazendo esse tipo de conteúdo para vocês. Até a próxima!